com a música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 8, Fred Coelho comenta o filme Emicida. Amarelo é tudo pra ontem. Produzido pela Netflix e Laboratório Fantasma. O Emicida cria um produto, assim, muito sagaz, né? Ele lança o disco no ano, depois ele prepara um show no Municipal de São Paulo, e aí ele faz disso parte de um filme que vai além disso, mas o disco volta como uma apresentação ao vivo, então é meio que não é um DVD daqueles antigos que se fazia, né? Que você gravava um DVD ao vivo para esquentar de novo o disco, né? É um outro disco, é uma outra situação de som, que é ao vivo, com a banda toda, com o público, e as intervenções que ele vai fazendo, né, contando essa contra-história, essa outra história do Brasil a partir da perspectiva, né, do movimento negro brasileiro, da questão de todos os criadores, tanto de música quanto de outras áreas, tal, pretos no Brasil. Mas o que eu acho interessante discutir do filme é uma visão sobre o rap brasileiro, que o Emicida, quando ele fala da história do rap no Brasil, ele sempre já está vinculando essa história do rap a uma história do samba e da música preta no Brasil. O rap já teria, de alguma forma, uma espécie de, não de descendência, né, mas seria um desdobramento dessas manifestações musicais ligadas a esse universo sonoro, né, dos descendentes escravizados no Brasil. Só que a história do rap no Brasil ela é bem interessante você pensar que o primeiro momento dela é um momento de uma perspectiva quase, primeiro, muito vinculada a um diálogo, né, assim, com o rap norte-americano, e depois quase antropofágico, porque começa a usar as bases, né, as ideias do rap norte-americano, principalmente, para produzir pensamento de rap no Brasil. Mas era sempre um pensamento contra o sistema, antissistema, anti-mainstream, né, um pensamento muito mais de ruptura, né, do que propriamente de pensar uma ideia de integração, ou de unidade, ou de comunidade. Era um discurso de uma comunidade que estava esfacelada, né, a questão das periferias brasileiras, a questão do racismo no Brasil, da violência. Quando você começa a ver como o Emicida fala da história do rap no Brasil e da missão do rap, como essa missão quase, eu vou falar uma palavra forte, né, mas quase civilizadora mesmo, né, a missão do rap do Brasil conseguir passar conhecimento sobre a história, né, sobre uma outra história brasileira, e que o rap chegando ao palco do Municipal, né, ele também tem essa sacada, né, o palco que foi a Semana de Arte Moderna, um palco que é obviamente construído por uma elite exclusiva, né, branca, que não permitia a entrada de negros e tal. Ele consegue construir essa narrativa mostrando como que o rap, de alguma forma, seria a música que estaria dando conta de todas as manifestações, a questão da embolada do repente nordestino, a questão do Jorge Ben, a questão do samba, a questão do pagode. Ele vai botando isso tudo numa perspectiva e vai mostrando como que no disco que ele está gravando ele está dialogando com esses universos, né? Mas se você pensar que, por exemplo, Mano Brown e Emicida são pessoas com 15 anos de diferença. Então, quando o Emicida nasceu em 1980, né, o Mano Brown já estava ali, né, assim, na década de 80 que eu tô falando, né, já estava pensando rap, começando a fazer as coisas de rap, num ambiente, digamos assim, que a música brasileira não tinha nenhuma adesão, né, ou nenhuma simpatia pela ideia de você criar um vínculo com o rap. Basta pensar quão complexo foi a entrada do Black Rio, por exemplo, da música black norte-americana no final dos anos 70 do Brasil, onde os próprios sambistas, como Candeia, Elton Medeiros e outros, faziam discursos contrários a isso, dizendo que era uma colonização, alienação, americanização da música no Brasil. Essa galera da periferia que adere nos anos 80 ao rap, mesmo que já tivesse um cara como Taíde e outros, né, uma linguagem meio brasileira, né, de rimar, eles estão vinculados a toda uma estética, uma base de um pensamento de música que não tem nada a ver com a canção popular. Aos poucos, esses caras vão abrindo, né, tanto nos samplers, nas bases, quanto num pensamento sobre flow, né? Começar a perceber que o rimador do pagode, o rimador do repente também faz rima e também pode ser usado como material. Mas isso é uma transformação de bandas como Racionais, GOG, essa geração primeira, Câmbio Negro, a galera que estava lá nos anos 80, nos anos 90, fazendo música, né? Fazendo rap no Brasil. Você pensar, Sobrevivendo no Inferno, 97, pegou o Emicida ali começando, garoto. Quando o Emicida aparece, já tinha X, Rap Hood, Lourdes da Luz, já tinha uma outra galera fazendo um outro flow, que não era aquele discurso primeiro do rap. Eu tô falando isso por quê? Porque uma coisa que eu fiquei viajando, vendo o documentário o tempo todo, é que talvez uma banda como os Racionais nunca tenham desejado estar no palco do Municipal, entende? Para se firmar ou para se propor como uma banda de rap. Eles talvez nunca tenham reivindicado um discurso comunitário de Brasil, de integração,
de uma história em comum. Mano Brown mudou, Ed Rock mudou, né? Tanto que aos poucos, no próprio Sobrevivendo no Inferno, já tinha lá nas bases racionais Tim Maia, Jorge Ben, mas era um uso, você pegava uma base brasileira para fazer um beat meio parecido com o B.I.G. ou com Tupac ou com outros produtores, né, Dr. Dre. Então tem uma parada que agora a geração do Emicida já é uma geração que faz rap, que a própria periferia do Brasil mudou, que a própria condição do jovem preto do Brasil, apesar do racismo, da violência, dos assassinatos, etc., as perspectivas são bem diferentes da geração do Mano Brown. Então, isso é um papo de fundo do Amarelo, assim, que eu achei muito maneiro de pensar. Como é que já é o discurso de um outro momento do rap no Brasil, em que ele já pode almejar, né, uma centralidade, digamos assim, nessa linha evolutiva, para usar a famosa expressão do Caetano dos anos 60, nessa linha evolutiva da música brasileira. O rap tem um lugar ali. É legal pensar isso. Ele já é de uma geração que o rap tem um lugar. E é engraçado que aí os outros raps, ou as outras formas de fazer rap no Brasil hoje em dia, que estão mais ligadas às bases gringas, né, tipo trap, estão ainda na periferia, couro tá comendo. Sempre tem isso, né, assim, uma geração que entra nessa música por conta dos recursos eletrônicos, dos beats, e que não tem muita vontade de dialogar com a tradição da música brasileira. O Emicida já é um cara que está trazendo quase essa missão, né, essa perspectiva de que o rap ele é a música agregadora, de alguma forma é também um retrato de um outro momento do Brasil em relação aos rappers do Brasil e como que eles estão crescendo, né, como que eles estão criando um discurso, né? O Emicida, de novo, ele se identifica talvez hoje em dia mais com a música popular brasileira do que com os rappers ostentação, fanfarrão e tal, de outros gêneros que rolam no Brasil ligados à ideia do rapper, da MC, né? Para pensar um pouco, eu acho que o Amarelo sinaliza isso.